Extermínio, a Evolução é o novo filme de terror dirigido pelo Danny Boyle e escrito pelo Alex Garland, retomando a parceria que eles tiveram lá em 2002, no primeiro Extermínio, que foi seguido pelo Extermínio 2, o filme lançado em 2007, e agora, mais de 15 anos depois do lançamento do segundo, eles decidem retomar essa parceria para lançar não só esse terceiro, mas outra sequência de filmes aí que vem após esse Extermínio, a Evolução. Todos filmes dando continuidade a esse apocalipse zumbi que a gente viu lá em 2002. Mas por que depois de tanto tempo, né, depois de mais de 15 anos de um segundo filme que teve um resultado modesto nas bilheterias lá em 2007, por que depois de tanto tempo lançar um terceiro? E o motivo é que eles têm uma excelente base construída ali, tanto no primeiro e no segundo filme, que são dois filmes muito bons, eles têm uma excelente base para desenvolver esse universo, essas histórias, a partir do que foi construído nos dois primeiros filmes. Então, por que não expandir? Mas antes de continuar, eu te peço para clicar no like e se inscrever nesse canal, porque isso acaba fazendo com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas e ajudando o meu trabalho. Então clica no like, se inscreve, porque agora a gente vai para a sinopse e crítica de Extermínio, a Evolução. 28 anos depois dos acontecimentos do primeiro filme, o vírus da raiva ainda não foi erradicado e a gente vai acompanhar uma pequena comunidade que sobrevive em uma ilha, mas que essa ilha ainda tem acesso ao continente, onde os infectados seguem lá se espalhando. Quando um pai e um filho decidem ir para o continente, para uma espécie de treinamento / caçada, esse garoto mais novo, esse filho, acaba descobrindo segredos que nunca lhe haviam sido contados. E todos os filmes, tanto o primeiro quanto o segundo, eles fazem um trabalho bem competente em nos mostrar como é que a sociedade se organizaria, como é que seria a dinâmica social em caso de um evento de crise catastrófica como um vírus se espalhando e transformando as pessoas em zumbis. A gente viu isso 28 dias depois, no caso do primeiro, a gente viu isso 28 semanas depois, no caso do segundo, e agora, 28 anos depois. As sociedades vão continuar se organizando? Que dinâmicas é que vão ser mudadas de 28 anos atrás até agora? Como que as pessoas estão se organizando? Que falhas e méritos morais é que a gente pode esperar agora? E sim, o filme dá a entender que ainda existem diversas comunidades que continuam sobrevivendo, mas por uma decisão acertada, ele decide focar nesses habitantes dessa pequena ilha. E ele faz isso de uma forma bem curiosa. A gente vê que cada pessoa tem um papel bem definido dentro daquela sociedade. As crianças que vão aprender a se defender utilizando o arco e flecha em caso de um ataque, até os adultos que podem ser artesãos, que podem ser fazendeiros para cultivar as frutas. Visualmente, inclusive, essa sociedade ela lembra um pouco o clássico do terror folk O Homem de Palha, da década de 70. Muito por essa aura de sociedade afastada das normas contemporâneas, de hábitos e atitudes que lembram muito mais uma organização da era medieval, visto que eles não têm acesso à tecnologia, à internet, nem sequer à energia elétrica, obviamente. Então, a partir dessa premissa, quase 30 anos se passaram desde o primeiro ataque e essas sociedades se isolaram, a gente tem essa curiosidade inicial para saber o que é que evoluiu a partir dali. E essa curiosidade é muito bem suprida pelo filme. A gente vai ter novos tipos de infectados, a gente vai ter novas relações sendo construídas entre os próprios zumbis, entre os próprios infectados, e novas estratégias de defesa, tudo bastante diferente do que a gente tinha visto nos dois primeiros filmes. E se a gente tem essa mudança nos métodos do primeiro e do segundo filme para esse terceiro filme, a gente vai ter uma mudança também na base, inclusive que é a base de quase todo filme de zumbi, que é o quê? Os vivos fugindo dos mortos-vivos. Aqui não, aqui a gente tem meio que uma inversão dessa base clássica. Mas aí, problema inicial. Ele é muito novo, ele só tem 12 anos. E não é um problema só que a gente pode imaginar que deveria estar só na mãe, que reclama inicialmente do garoto ir para uma caçada tão jovem. Os próprios líderes dentro daquela comunidade reclamam. Eles dizem, será que não era melhor ele completar 14, 15 anos? Mas tudo bem, leve seu filho lá. Nessa passagem para a vida adulta, nesse amadurecimento forçado do garoto, a gente tem dois pontos curiosos. Primeiro é como o Danny Boyle representa visualmente essa passagem forçada. Logo na cena de abertura, é muito bonito a gente ver o garotinho se preparando para a caçada, que a gente ainda não sabe que vai ser a caçada, e ele hesitando em pegar um boneco, um brinquedo ali, e ele não sabe se leva, se deixa no quarto, e acaba deixando. E
desperta essa curiosidade na gente, né? Como é que vai ser essa passagem forçada para essa vida adulta, esse amadurecimento forçado? Segundo ponto, e talvez o mais importante, é por que o pai está querendo levar o filho de forma tão forçada? Qual é a base que o roteiro vai desenvolver a partir desse conflito inicial, dessa dúvida inicial? E a resposta vem logo a seguir, porque o filme vai utilizar trechos do poema, que é o mesmo poema utilizado, a mesma gravação utilizada no trailer, que é um poema do início do século XIX, uma gravação muito tenebrosa e desconcertante, que tenta imaginar no texto do poema como é que funcionaria a cabeça desse soldado britânico durante a guerra, enquanto a gente vê imagens no filme de soldados bastante jovens lutando historicamente em guerras. Ou seja, o Spike é esse soldado jovem que está sendo forçado a lutar em uma guerra que talvez ele não quisesse lutar. E aí, desdobramento disso é que vem a falta de confiança no pai, a quebra de confiança no pai a partir desses segredos que ele vai descobrindo. E é aí que a gente vai ver a proximidade, não com esse pai, mas com o oposto, com a mãe sendo mais desenvolvida no filme. Mas essa decisão acaba soando um tanto quanto agridoce, porque essa aproximação é bem-vinda para o desenvolvimento de conflitos, a mãe está doente e o filho quer ajudá-la, vai em busca de um médico que está em outro local mais distante, e nesse momento a gente vai ter momentos de cooperação e intimidade entre esses dois personagens que são muito bem aproveitados, mas ele vai ter uma conclusão melodramática demais, que vai utilizar flashbacks expositivos demais, e com direito a uma música doce que sobe e sobe e sobe em tons até atingir o máximo ali da pura sacarina. Se tem uma bola fora no roteiro do Alex Garland, que é esse roteirista que já se mostrou bastante competente em diversos outros trabalhos, é essa conclusão melodramaticamente exagerada dessa relação entre mãe e filho, que sinceramente até destoa um pouco do que foi construído até então, o que foi construído de uma forma muito bem feita. Isso porque eis aqui um filme onde a gente parece ver o diretor Danny Boyle e o roteirista Anthony Dodd Mantle se divertirem bastante com os diversos planos inclinados, a câmera na mão, chacoalhando, e os pequenos zooms, até em uns momentos mais ditos dramáticos, como na própria relação entre essa mãe e entre esse filho. E tudo isso funcionando dentro da proposta do filme que vinha sendo construída até então, dessa marca de linguagem do diretor Danny Boyle, muito do início de carreira, é verdade, mas que ele parece se divertir bastante aqui. E fora essas marcas mais afetadas, e eu digo isso não em um tom pejorativo, mas fora essas marcas que a gente consegue perceber de uma forma mais clara, a gente tem também quadros muito bonitos onde a gente vai ver construída imageticamente pelo quadro o que é que o filme está querendo dizer, como numa cena onde a gente vai ter a representação entre morte e vida em contraponto. No momento em que a gente tem no segundo plano, atrás do que a gente vê, uma torre de caveiras e ossos representando a morte e uma pessoa segurando um bebê, o que provavelmente ali, naquele momento, naquela cena, representa uma esperança, uma vida. E é muito bonito a gente perceber isso, como o Danny Boyle e o diretor de fotografia utilizam esses quadros, se aproveitam desses momentos. E o filme também brinca com as nossas expectativas e as nossas angústias. No momento em que a gente vê o que parece ser uma câmera subjetiva, a gente acha que é um zumbi olhando por trás de arbustos, mas depois percebe que não é nada daquilo que a gente estava imaginando, que vai enganar alguns cinéfilos que são fãs do gênero, ou então ele brinca com as nossas angústias ao colocar crianças assistindo a um programa infantil, assistindo Teletubbies, enquanto um ataque se aproxima. E aí, em vez de a gente ver as crianças que normalmente estariam se divertindo assistindo aquele programa, rindo, elas estão tapando os ouvidos, elas estão chorando, e é muito angustiante. E unido a essa montagem frenética e à volta desses movimentos estilísticos característicos do diretor, principalmente no início da carreira, ele também utiliza alguns movimentos mais inusitados, que flertam ali com uma linguagem meio que de videogame, que é o frame congelado e a câmera se movimentar. O que o diretor, inclusive, falou em entrevistas que seria o bullet time de pobre, porque ele fez aquilo com diversos iPhones, imitando o bullet time, que é um movimento que ficou conhecido aí em Matrix. E os cortes na ação proporcionam muito bem o senso de urgência, porque durante quase todas as perseguições, ou todas as perseguições, a gente consegue ver o senso de urgência, os zumbis, esses infectados se aproximando cada vez mais e mais, visto que aqui esses zumbis, como é característica dessa franquia Extermínio, os zumbis, eles são rápidos.
E afora essa ação e esse drama, aqui a gente encontra um diretor Danny Boyle e um roteirista Alex Garland muito bem humorados. A gente vê eles tirando uma letra de um posto de gasolina para transformar a palavra em inferno, ou então colocar um personagem escocês dizendo que o barco dele bateu em uma pedra e ele falar que o acidente gerou Scotch on the Rocks, ou seja, o whisky com gelo, e diversas outras piadas que a gente vê. É bem engraçado, eles estão tão bem humorados, né? Tão engraçadinhos esse pessoal. No meio de tudo isso, a gente tem também algumas, não pontas soltas, mas sneak peeks ali, pequenas prévias do que provavelmente a gente vai ver pro futuro. Inclusive tematicamente, como símbolos soltos ou comentários a respeito da religião, ou então coisas mais diretas, como a gente se perguntar como é que funciona essa patrulha que passa pelos mares ao redor da ilha, o que é que está acontecendo no mundo exterior. E aí dá mais a impressão de que o filme é meio que uma colcha de retalhos, tanto em termos de gênero, quanto em termos de o que é que vem a seguir, né? Em gênero porque eu já falei aqui que o filme tem uma parte, no meu ponto de vista, muito mal feita em relação ao melodrama, mas ele tem uma ação bem feita, ele tem um humor bem feito, ele flerta com o trash em determinados momentos, que também é muito bem-vindo, mas ele dá essa sensação de cliffhanger, ou seja, essa sensação de que, tá, eu quero ver o que é que vem depois. Que é a mesma sensação que a gente viu lá no primeiro filme, que, poxa, eu queria ter uma continuação disso aqui, e teve, que é a mesma sensação que a gente teve no final do segundo filme, seria legal a gente ver o que é que veio depois daqui, e a gente teve, e agora nesse terceiro de novo. Então méritos para essa tentativa de franquia, que vai a cada filme tentando desenvolver mais e mais essa sociedade construída com base na crise, e sem se utilizar de saídas fáceis, como, vamos trazer personagem tal de volta, vamos colocar as referências ali de música, ou então fazer uma pequena referência que quem assistiu ao primeiro e ao segundo filme vai ver. Não, é tudo bem, muito bem construído de uma forma independente, e ok, eu já estou investido e já quero ver o próximo filme da franquia. Eu estou curioso em ver o que é que vem por aí. Não pelo encerramento desse, mas pelo desenvolvimento desse terceiro filme. Beleza, pessoal? Me diz aí nos comentários o que foi que você achou de Extermínio, a Evolução, se você assistiu os dois primeiros, o que é que você acha desses dois outros filmes, porque a gente fica por aqui hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau!